o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro, porque aqui transformamos leitura em resultados. Hoje a nossa aula se chama A Habilidade que faz qualquer pessoa se sentir importante. Nossa, que habilidade é essa, né? Vamos lá, vamos descobrir. Bom, estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, de Dale Carnegie. E hoje nós entramos no módulo 2 do livro, que se chama 6 Maneiras de Causar uma Impressão Duradoura. Dentro do módulo 2, a gente tem o capítulo 1, que se chama Demonstre Interesse nos Interesses dos Outros. Olha que título legal. Deu vontade de eu copiar esse título para minha aula, mas a gente aqui não pode copiar nada, né? A gente tem que ser original. Demonstre interesse nos interesses dos outros. Muito bom, né? Bom, a voz ainda tá voltando, né? Então, de vez em quando vai vir uma tossezinha, sabe? Porque... Perdão. Ainda não tá 100%, mas já melhorou bastante e continua melhorando. Bom, gente, eu vou começar a nossa aula fazendo a pergunta de praxe de sempre. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta no início da aula, porque aí vocês já começam pensando e não só me ouvindo no automático, tá? Então vamos lá. Você já conheceu alguém que poucos minutos depois, tá? De ter tido uma conversa, parecia que já fazia parte da sua vida? Aquela pessoa que se destaca, que faz diferença? Acho que sim, né? Acho que todo mundo já conheceu alguém assim, né? Por outro lado, você já conversou com alguém que ficou falando durante vários minutos sem fazer uma única pergunta sobre você? É a maioria, né? Infelizmente. Acho que também todo mundo aí já conversou com alguém assim, né? Aí eu vou te perguntar, qual dessas duas experiências que foi mais agradável para você? A resposta parece meio óbvia, né? Mas mesmo assim, no dia a dia, muitos de nós caímos na mesma armadilha, tá? A gente quer ser ouvido, valorizado, a gente quer que as pessoas reconheçam que as nossas ideias são boas, mas muitas vezes a gente esquece de oferecer exatamente aquilo que a gente espera receber. A gente só quer receber, né? Tem até um ditado muito famoso que usa a oração do Pai Nosso, né? Que fala, só que eu venha a nós, né? O vosso reino nada, né? É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Hoje a gente inicia o módulo 2, capítulo 1, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, do Dale Carnegie. Então, agora faz mais sentido para vocês o título da aula? A habilidade que faz qualquer pessoa se sentir importante, né? É a habilidade da gente oferecer para essa pessoa o que a gente espera receber. Olha que legal, né? Bom, vamos para o livro. Depois eu vou pegar o coração do texto e vou gerar aquela ferramenta de transformação que vocês tanto gostam, né? Eu vou esmiuçar e vocês vão poder aplicar isso na vida real, na vida prática de vocês assim que terminar essa aula, para ir a cada dia mudando um pouco mais a vida de vocês para melhor. Esse é o meu propósito aqui, né? É o propósito de que vocês leiam mais, mesmo que seja me ouvindo, né? Não deixa de ser leitura. E aí eu consigo explicar melhor para vocês o que o livro quer ensinar pra gente. E ao mesmo tempo vocês tiram as lições que o livro tem para trazer para a vida de vocês e colocam em prática, né? Porque ler é muito bom, mas não é suficiente, né? Qual a mudança na sua vida que aquele livro vai fazer? Se trata disso, ok? Então vamos lá.
Módulo 2, 6 maneiras de causar uma impressão duradoura. Capítulo 1, demonstre interesse nos interesses dos outros. Vamos lá. Para descobrir a maneira mais rápida de fazer amigos, devemos mirar a pessoa que tem mais seguidores no Twitter, o influenciador com mais compartilhamentos, os vendedores mais experientes ou o político mais poderoso, certo? Embora todos esses sejam capazes de obter um grande número de seguidores e de provavelmente oferecer bons conselhos, talvez essas pessoas não sejam o modelo ideal para o nosso objetivo. Perdão, gente. Na verdade, os melhores modelos talvez não sejam sequer humanos. Talvez sejam os cães. Olha só esse livro, gente. Não importa se saímos de casa por 2 minutos ou viajamos por 2 semanas. Na volta, os cães nos recebem como se fôssemos heróis. Eles nunca nos ignoram, ridicularizam ou decepcionam quando precisamos deles. Existem para serem nossos amigos, circular ao nosso redor como se fôssemos o centro de sua existência. Sempre demonstram pura alegria só por estarem em nossa presença. Dizem que o cão é o melhor amigo do homem e há motivos para crer nisso. Certas histórias de lealdade canina parecem incríveis demais para ser verdade. O grande poeta Byron escreveu sobre seu cão Boatswain. Ele tem todas as virtudes do homem e nenhum de seus vícios. Também existem histórias contemporâneas. A Dog Ear, Um Ano do Cão, de John Katz, e Marley e Eu, de John Grogan. São histórias de amor escritas por homens de luto pela morte de seus cães. Os cães sabem, por algum instinto divino, que você fará mais amizades em minutos se demonstrar interesse genuíno por outras pessoas, do que fará em meses se tentar fazer com que os outros se interessem por você. E esse é um princípio básico, sem o qual ninguém é capaz de influenciar outra pessoa. A grande ironia nas relações humanas, sobretudo quando vistas pelas lentes de um cão, é que o nosso desejo de ter importância na vida dos outros deveria ser simples de alcançar. Mas acabamos complicando a questão. Nossa principal luta é contra o egoísmo, o maior obstáculo à amizade. O fato de nos interessarmos primordialmente por nós mesmos não é um fenômeno tão novo quanto o Twitter ou o Facebook. É anterior às redes sociais. Surgiu antes dos telefones celulares, do e-mail e da internet. Na década de 1930, enquanto Carnegie escrevia seu livro, a Companhia Telefônica de Nova York fez um estudo detalhado das conversas telefônicas para descobrir qual era a palavra usada com mais frequência. O pronome pessoal eu foi o vencedor. 3.900 vezes em 500 conversas telefônicas. Nosso egoísmo, ou para usar um eufemismo, nosso egocentrismo, está presente na moral das grandes fábulas. Ícaro decide voar ao redor do sol, mas o calor derrete suas asas de cera e o faz cair no oceano. E tudo isso porque ele está pensando em si mesmo e ignora os apelos de seu pai. Por que Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden? Porque estavam pensando apenas em si mesmos. É difícil mudar essa característica, e o fato é que ela é tão real quanto a lei da gravidade. Nascemos com o instinto de lutar ou fugir, e nossas palavras e ações mostram que tendemos a nos autopreservar. No entanto, muitas vezes esquecemos contra quem estamos realmente lutando e para onde estamos fugindo.
Se não tomarmos cuidado, a autodefesa pode se transformar em autorrestrição, nos impedindo de ter interações significativas e, em alguns casos, de ter qualquer progresso interpessoal. Se não tomarmos cuidado, podemos acabar fugindo para uma ilha deserta. Assim como aconteceu com Troia, cujas muralhas defensivas acabaram sendo a causa de sua derrocada. Podemos nos isolar até não conseguirmos ter qualquer relação interpessoal. O indivíduo que não se interessa pelo seu semelhante passa pelas maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros, escreveu Alfred Adler, um famoso psicólogo austríaco. É entre esses indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Essa é uma declaração bem audaciosa, mas ela se baseia em fatos. Os maiores fracassos da humanidade, desde os campos de matança no Camboja até a quebra do banco Lehman Brothers, são resultado de pessoas interessadas apenas em si mesmas e que se danem os danos colaterais aos outros. São exemplos extremos, mas os casos do cotidiano são ainda mais perturbadores. O diretor jurídico que foi pego aceitando propina nunca pensou nos acionistas que contavam com aquelas ações para se aposentar. O atleta profissional que toma anabolizantes nunca pensa em como a sua atitude vai afetar os seus colegas de equipe, o futuro de seu time ou o esporte que ele diz amar. O marido e pai que foi pego mentindo estava mais interessado em preservar a vida dupla do que em proteger os sentimentos de sua família. Mas essas derrocadas causadas pela tentativa de autopreservação têm a ver com mais do que catástrofes. Reflita sobre esta citação. O indivíduo que não se interessa pelo seu semelhante passa pelas maiores dificuldades na vida. Adler explica que a vida egocêntrica é a mais difícil. A pessoa passa a vida em conflitos interpessoais. Tem poucos amigos de verdade. Exerce uma influência rasa e de curta duração. Numa era em que somos recompensados por nos preocuparmos apenas com nossos interesses e transmiti-los aos quatro ventos, esse parece ser um princípio um tanto agourento, mas ainda vale a antiga máxima. Quem exalta a si mesmo será humilhado, e quem humilha a si mesmo será exaltado. Nossa eficácia ao lidar com os outros é, em última análise, uma questão de motivação e mercantilização. Afinal, por que você está se comunicando e o que pretende alcançar? Hoje as pessoas estão mais informadas e, portanto, mais intuitivas do que nunca. A maioria percebe de cara quando alguém só quer levar vantagem. Enxergamos truques a quilômetros de distância. Fugimos de pessoas dissimuladas ou desonestas e gravitamos em torno do que sentimos ser real e duradouro. Acolhemos as ideias que parecem ser benéficas para ambas as partes. Andrew Sullivan, um dos principais blogueiros, comentaristas políticos do mundo, tem refletido sobre essas questões por mais de uma década. Sullivan, que já foi o mais jovem editor-chefe da conceituada revista New Republic, foi diagnosticado como soro positivo do vírus HIV no início dos anos 1990, quando isso ainda equivalia a uma sentença de morte. Após deixar o cargo na revista, Sullivan tornou-se um dos primeiros grandes blogueiros políticos da internet, com o seu site atingindo a impressionante marca de 300 mil visitantes por mês em 2003. A primeira parte do capítulo 1 termina aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o Sullivan, por isso que eu quero interromper aqui, que é para você ficar curioso, tá? E o que tem o Sullivan, né? Começou falando sobre ele, o que tem?
Próxima aula eu vou contar para vocês o resto, tá? Agora, vamos lá. Vamos beber uma aguinha. Bebam aí também, tá? Ai, vamos lá. Bom, nesse capítulo, que está inaugurando um novo módulo, logo no início, a gente já é convidado a refletir sobre uma habilidade simples, né? Porém, poderosa. Não é porque é simples que não tem poder, né? É uma habilidade simples, mas extremamente poderosa, que é o quê? É você ter interesse genuíno pelas outras pessoas. Essa é uma habilidade, tá? Então, pensa aqui comigo por um instante. Quando alguém demonstra uma curiosidade verdadeira pela sua história, te escuta com atenção, lembra do seu nome, pergunta como você está, como é que você se sente? Você sente que você importa, certo? Você se sente importante, né? Não porque essa pessoa fez uma coisa extraordinária. Ela não fez. É porque ela fez uma coisa que é cada vez mais rara das pessoas fazerem, certo? Ela estava presente. Ela estava ali com você, de verdade, né? A gente vive numa época em que todo mundo quer falar. Pouca gente quer ouvir, né? Todo mundo quer mostrar, mas pouca gente quer conhecer. Todo mundo quer atenção, mas quase ninguém oferece atenção primeiro. Olha a diferença aí, né? E talvez seja justamente por isso que relacionamentos profundos se tornaram tão valiosos, porque eles se tornaram raros, né? Eles começam onde o ego das pessoas termina. Olha o bingo aí. E é interessante perceber como que as pessoas costumam lembrar menos do que a gente diz, né? E muito mais lembrar da forma como eles se sentiram quando estavam ao nosso lado. Bingo! Então você provavelmente já esqueceu inúmeras conversas que você teve, mas você ainda se lembra de quem fez você se sentir acolhida durante uma conversa, respeitada, compreendida, é ou não é? Você se lembra, eu tenho certeza, eu me lembro. Isso acontece, gente, porque a conexão, ela não nasce apenas das palavras que você profere, né? A conexão, ela nasce dessa sensação de pertencimento que a pessoa te faz sentir. Bingo. Hoje tá cheio de bingo aqui, né? E existe uma pergunta que é capaz de abrir muitas portas. Qual é? É você virar para outra pessoa, a outra pessoa começou um assunto qualquer com você. E aí você vira para ela e fala assim: me conta mais sobre isso. Cara, isso abre portas. Guardem essa frase. Percebem como que essa frase muda completamente uma conversa? Porque ela demonstra interesse, que você está interessado. Ela demonstra respeito, que você respeita aquela pessoa e o que ela fala. Ela demonstra disponibilidade. Ela demonstra que você está ali disponível para aquele assunto, para ter aquela conversa, né? Essa frase, ela comunica, sem dizer diretamente que o que é importante para você também é importante para mim. Bingo de milhões. Não vou nem repetir, né? Essa talvez seja uma das maiores formas que existem de você demonstrar consideração pela outra pessoa. Só que, infelizmente, existe um obstáculo. E esse obstáculo todos nós enfrentamos, tá? Não é só você, não. Qual é esse obstáculo? É o hábito de você olhar primeiro para você mesma. É natural, gente.
a gente querer falar sobre as nossas experiências, os nossos problemas, as nossas conquistas, é natural, ok? É do ser humano. Mas quando isso ocupa todo o espaço da conversa com a outra pessoa, não tem conexão, a conexão desaparece, né? Relacionamentos não são monólogos. Você não tá ali para fazer um discurso. Relacionamentos são encontros, são trocas, são pontes, ok? Então, quem deseja construir uma amizade duradoura precisa aprender uma coisa muito simples. As pessoas, elas gostam de ser vistas, elas gostam de ser ouvidas, elas gostam de perceber que alguém realmente se interessa por aquilo que elas estão vivendo. É isso que o livro está querendo te ensinar. E isso também não significa concordar com tudo que a outra pessoa fala, não é virar boneco, tá? Não é pensar igual a outra pessoa, não é isso. Significa apenas que você está reconhecendo que toda pessoa carrega uma história, que é só dela e que merece respeito. É isso, é simples. Quando a gente faz isso, a gente cria muita confiança. E onde existe confiança, a influência ela acontece naturalmente, né? Não porque a gente convenceu alguém, mas porque primeiro a gente conquistou o coração de alguém demonstrando consideração. Uma consideração genuína, tá, gente? Não, ninguém aqui tá falando de fingir, ok? Agora, eu vou fazer algumas perguntas que é pra gente parar e refletir juntos. Durante uma conversa, você costuma ouvir a pessoa com atenção? Ou você já começa a pensar na próxima coisa que você vai dizer nessa conversa? Pensa aí. Essa resposta é fácil, né? As pessoas próximas a você, elas se sentem verdadeiramente ouvidas por você? Ou elas reclamam? Né? Quando que foi a última vez que você fez perguntas apenas para conhecer melhor alguém? Como que os seus relacionamentos podem mudar se você demonstrar mais curiosidade genuína pela vida das pessoas? Cara, pode mudar muito. Eu mesma já estou respondendo. É exatamente essa habilidade que a gente fortalece na cartilha Mente de Ouro, né? Para você ter uma prosperidade construída através dos seus relacionamentos. Na cartilha Mente de Ouro, você aprende a desenvolver inteligência emocional, fortalecer a comunicação, criar uma conexão verdadeira com as pessoas, construir uma influência baseada em respeito, empatia, confiança, só valores bons, né? E junto da cartilha você recebe o bônus Cofre Dourado da Prosperidade, que tem exercícios práticos, curtinhos, todo dia, para você fortalecer a sua nova mentalidade e com isso você conseguir crescer. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo, apesar de muito prático, ele foi feito depois de muito estudo, adquirir muito conhecimento e feito com muito carinho, numa linguagem muito acessível, ok? Agora eu vou querer que vocês escrevam aqui nos comentários para mim. Qual foi a pessoa que fez você se sentir verdadeiramente importante durante uma conversa? Quem foi esse herói? Fala aí para mim, porque hoje em dia é tão difícil isso acontecer, né? Conta aí para mim, ok? Agora chegou na hora da ferramenta de transformação, né? Antes da gente encerrar a nossa aula, eu vou deixar um desafio aqui para você. Tá na hora do desafio da Mente de Ouro. Porque aqui, gente, no Clube da Mente de Ouro, conhecimento só tem sentido quando ele se transforma em prática. Não adianta nada você viver de teoria e não colocar nada em prática. Então, tá na hora de colocar em prática, ok?
Então hoje eu quero que você escolha uma conversa com qualquer pessoa, tá? Eu costumo falar muito para ser com alguém da sua família, ou amigo ou colega de trabalho, mas pode ser até um vizinho, gente, tá? Eu quero que durante essa conversa você procure fazer mais perguntas do que ficar falando sobre você. Eu quero que você escute a outra pessoa sem interrompê-la. Eu quero que você olhe essa pessoa nos olhos ao conversar, principalmente, tá? Esse é o principal comando. Eu quero que você demonstre um interesse verdadeiro pelo que a pessoa está te contando. Depois você observa como que essa pessoa reage. Você vai perceber que muitas vezes o maior presente que a gente pode oferecer não é um conselho, não é um conhecimento sábio, uma resolução de um problema. Não, é somente a sua atenção. É o estar presente, é a sua presença, ok? E depois você volta aqui para contar pra gente como que foi essa experiência. Vai ter muita coisa boa para contar, tenho certeza. Agora, vamos encerrar, né? Resumidamente, hoje a gente deu o primeiro passo no novo módulo do livro. Talvez esse seja um dos passos mais importantes, tá? Para a gente entender qualquer tipo de relacionamento. Que foi o quê? Foi aprender que as pessoas, elas não desejam apenas ser ouvidas, elas desejam ser ouvidas e compreendidas. Então, quando você escolhe diminuir o espaço ocupado pelo seu ego, você abre espaço para você conhecer verdadeiramente quem está diante de você. Olha que bingo aí, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, desocupa espaço na sua vida, tirando o seu ego, e abre espaço para conhecer verdadeiramente a pessoa que você está conversando. Gente, é assim que surgem amizades sinceras, parcerias duradouras, né? Uma influência que permanece. Porque pessoas inesquecíveis não são aquelas que falam mais sobre si. Elas podem até ser inesquecíveis de tão chatas que elas são, né? Mas pessoas realmente inesquecíveis, falando pelo bom sentido, são aquelas que fazem os outros se sentirem importantes. É sobre o outro, gente. Resumindo, é sobre o outro, ok? Então você já sabe, esse aqui é o Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui cada aula pode até terminar, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida continua, ok? Termino te lembrando, como sempre, de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui para ler essa página para você. Te espero na próxima aula. Um beijo grande no coração de vocês.